Estamos vivendo dias semelhantes aos de Noé, conforme registrado em Mateus 24, 37 e 39. Assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois, como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas estavam comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e as levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A paz do nosso Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Como vocês estão? Espero que muito bem. Eu estou muito feliz por estarmos aqui juntos nesse momento, e eu quero te convidar a refletir profundamente sobre o que vamos conversar hoje. Você sabia que os dias de Noé, que Jesus tanto falou, chegaram? Não, você não leu errado. A grande verdade é que os sinais estão por toda parte, e muitas vezes não conseguimos ver por conta da correria do dia a dia. Nesse vídeo, vamos entender um pouco mais sobre esses sinais e como a Bíblia nos prepara para viver com sabedoria em tempos difíceis. E eu também quero te convidar a ficar até o final, porque teremos um momento de oração poderoso. Então, já aproveita e clica no botão de inscrição, se inscreve no canal, porque a cada vídeo você vai ter a chance de crescer espiritualmente e viver de acordo com os princípios que Deus deixou para nós. Vou esperar um segundinho. Agradeço muito pela sua inscrição. Deus abençoe. Naqueles dias, aparentemente comuns, o povo estava absorvido nas suas atividades cotidianas, sem perceber que estavam prestes a enfrentar um juízo iminente. Eles se afastaram de Deus, seus corações se endureceram, e viviam em completo desvio de seus caminhos. Mesmo assim, continuavam suas rotinas, comendo, bebendo, casando e vivendo como se nada fosse acontecer. Eles estavam completamente alheios à destruição que se aproximava. De forma semelhante, hoje vemos uma sociedade que se afasta de Deus, com valores cada vez mais distorcidos e práticas cada vez mais reprováveis. E, como nos dias de Noé, a vida parece continuar como se nada de extraordinário fosse acontecer. Muitos de nós podemos ser tentados a pensar que está tudo bem, que não há necessidade de nos preocuparmos ou de fazermos qualquer mudança significativa. Mas devemos nos lembrar, assim como o dilúvio veio de forma repentina e sem aviso, o dia do julgamento também virá, e de forma igualmente inesperada. É impressionante como as pessoas podem viver suas vidas sem a menor preocupação com o juízo que está por vir. Frequentemente, ouvimos sobre a misericórdia e a graça de Deus, mas esquecemos que Ele também é justo, e, como um Deus justo, Ele julgará cada um de nós conforme nossas ações. A realidade de um mundo onde o mal parece prevalecer deveria nos servir como um alerta urgente para examinarmos nossas vidas e nos prepararmos para o julgamento. A história e a Bíblia nos mostram que o julgamento de Deus pode vir de forma repentina e sem aviso. Em Gênesis, vemos a destruição de Sodoma e Gomorra, quando Deus fez chover fogo e enxofre, exterminando todos os habitantes dessas cidades. Em Êxodo, lemos sobre as pragas enviadas sobre o Egito, culminando na morte do primogênito de todos os egípcios. Esses são apenas alguns exemplos de como o julgamento de Deus pode ser repentino e imprevisto. No Novo Testamento, em Lucas 12, 16, 21, Jesus conta a parábola do rico insensato, que acumulava riquezas e planejava uma vida de facilidades, mas foi surpreendido por Deus, que lhe disse: "Tolo, esta mesma noite a sua vida será exigida de você. E o que você preparou, para quem será?" Essa parábola nos ensina a não vivermos nossas vidas de forma indiferente ao julgamento. A vida que levamos, as escolhas que fazemos, têm consequências. Não podemos viver apenas em busca de conforto e segurança, ignorando a eternidade. O tempo para se arrepender e se preparar é agora. A Bíblia é clara: o julgamento virá, e será mais rápido do que imaginamos. Que possamos, então, estar prontos para esse encontro com Deus, vivendo de acordo com seus ensinamentos e não negligenciando a urgência de nossa preparação espiritual. Nunca sabemos quando será a nossa hora. A morte, muitas vezes, chega sem aviso, sem ser convidada. Uma pessoa pode estar em plena saúde, seguindo sua rotina, e de repente, a morte pode bater à sua porta. A grande surpresa é que, enquanto isso acontece, ela pode estar enfrentando um julgamento eterno. É impressionante como muitos vivem suas vidas sem se preocupar com isso, como se o amanhã fosse garantido, e como se as consequências de seus atos pudessem ser adiadas para depois. Muitos acreditam que podem agir como quiserem, no tempo que desejarem, sem ter que lidar com as consequências. Mas a verdade é imutável: todos nós, sem exceção, estaremos diante de Deus um dia, e seremos julgados conforme nossas ações. Não podemos ser como o rico tolo da parábola de Jesus,
que acumulou riquezas para si mesmo, mas jamais foi rico para com Deus. Ele pensou que poderia viver para si, sem se preocupar com as questões espirituais, e essa é uma lição que não devemos ignorar. Em Mateus 24, Jesus nos alerta que, quando o Filho do Homem retornar, as pessoas estarão vivendo suas vidas como se nada estivesse prestes a acontecer. Comerão, beberão, casarão e serão dadas em casamento, sem qualquer preocupação com as coisas de Deus. Esse é um lembrete severo e claro: devemos estar sempre preparados para o retorno de Cristo. A vida aqui continua, com suas rotinas e desafios, mas isso não deve nos cegar para a realidade da nossa vida espiritual. Estamos tão imersos nas demandas deste mundo, tão cercados de distrações, que muitas vezes nos esquecemos do propósito maior da nossa existência, que é viver para Deus e nos preparar para seu retorno. Estamos mais focados em nossos trabalhos, famílias, hobbies e interesses pessoais do que no chamado divino que nos aguarda. É por isso que Jesus nos exorta a estar alertas e vigilantes. Nunca saberemos o dia ou a hora em que ele retornará. As pessoas estarão vivendo suas rotinas cotidianas, mas o que é verdadeiramente alarmante é que, assim como nos dias de Noé, estarão tão absorvidas com suas vidas normais que se esquecerão de Deus. Comerão, beberão e casarão, sem sequer pensar em seu Criador. O que aconteceu nos dias de Noé, quando todos estavam vivendo suas rotinas até o dilúvio os surpreender, serve como um aviso para nós. Devemos ser diferentes. Como cristãos, somos chamados a não nos deixar consumir pelas preocupações deste mundo a ponto de negligenciarmos o reino de Deus. O diabo sabe disso. Ele entende que, se conseguir nos manter ocupados e preocupados com as coisas deste mundo, teremos pouco ou nenhum tempo para refletir sobre as coisas espirituais. Se nos distrairmos com os afazeres diários e as tentações do mundo, seremos incapazes de ouvir a voz de Deus ou seguir a sua orientação. E é exatamente isso que ele quer: nos manter tão atolados nas distrações da vida que não possamos cumprir a missão que Deus nos confiou. Vivemos em uma cultura obcecada por bens materiais, redes sociais e entretenimento. Somos constantemente bombardeados com a mensagem de que precisamos ter mais, fazer mais, ser mais. Precisamos acompanhar as últimas tendências, adquirir os gadgets mais novos, estar sempre conectados. No entanto, todas essas coisas são meras distrações, que nos afastam do que realmente importa: nosso relacionamento com Deus e a missão de espalhar seu amor ao próximo. É essencial entender que o diabo quer que estejamos tão sobrecarregados com as preocupações do mundo que, ao final, não tenhamos tempo para Deus. Como cristãos, precisamos resistir a essa armadilha. Devemos focar no que é eterno e não nos perder nas distrações passageiras. O retorno do Senhor será repentino, e, assim como o dilúvio, muitos serão pegos de surpresa. Que possamos viver de maneira vigilante, sempre prontos, e que nossas vidas não sejam consumidas pelo consumismo e pelas distrações, mas pela busca constante do reino de Deus e sua justiça. Devemos dar prioridade ao nosso relacionamento com Deus, reservando tempo em nossas vidas agitadas para buscá-lo de forma intencional. Em meio à correria do dia a dia, é essencial que sejamos proativos em buscar sua vontade e seguir sua direção. Precisamos estar atentos às distrações que nos cercam, que muitas vezes buscam nos desviar daquilo que realmente importa. A tentação de sermos consumidos pelas demandas deste mundo é grande, e precisamos ter cuidado para que isso não nos afaste de Deus. Nos tempos de Noé, o pecado alcançou níveis alarmantes. A humanidade estava mergulhada em uma corrupção sem limites, e o próprio Deus lamentou ter criado o homem. Em Gênesis 6:5-6, versão Almeida, lemos: "E viu o Senhor que a maldade do homem se tinha multiplicado na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. A maldade era tamanha que Deus se entristeceu profundamente." Hoje, vemos uma situação muito parecida. O pecado, que deveria ser abominado, foi não só normalizado, mas exaltado. A moralidade se deteriorou a tal ponto que aqueles que tentam viver de maneira justa, em santidade, muitas vezes são vistos como estranhos ou alienados. Nos tempos de Noé, a humanidade estava completamente entregue ao pecado, e nos dias atuais, vemos algo semelhante. O pecado se tornou uma norma, algo que está presente em todos os aspectos da sociedade. Ao ponto de que, para ser aceito, muitos sentem a necessidade de se conformar com comportamentos errados, seja por pressão social ou para alcançar objetivos pessoais, muitas vezes sem justificativa válida. Este padrão nos lembra do que aconteceu na época de Noé, quando a corrupção do coração humano levou à destruição do mundo.
Se você observar as notícias hoje, é impossível não perceber a extensão da maldade que prevalece. Alguns cristãos, vivendo em ambientes protegidos, podem não perceber a gravidade do pecado que permeia nossa sociedade. A realidade é que este mundo é mais corrompido do que muitos imaginam. Coisas impensáveis estão acontecendo, e a Bíblia já nos advertia sobre os tempos difíceis que viveríamos. Em 2 Timóteo 3, 1-5, Paulo nos alerta sobre os traços das pessoas nos últimos tempos. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Porque haverá homens amadores de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Esses versículos descrevem o comportamento de uma geração que, mesmo cercada pela abundância do pecado, continua indiferente a Deus e à santidade. As pessoas rejeitam a piedade e evitam a obediência a Deus, como se a sua santidade fosse algo antiquado e desnecessário. A vida segue seu curso sem qualquer consideração pelo Criador, como nos tempos de Noé, quando, apesar das advertências, a humanidade continuou sua jornada de pecado até ser destruída. A obediência de Noé ao comando de Deus para construir a arca é um exemplo da paciência e longanimidade de Deus em relação à humanidade. Mesmo sabendo que a destruição estava iminente, Deus deu ao povo de Noé 120 anos para se arrepender e se voltar para ele. Durante esse período, Noé pregou com diligência, alertando as pessoas sobre o juízo que estava por vir. Mas, apesar da graça e da oportunidade de arrependimento, a maioria escolheu ignorar suas mensagens, zombando dele e se mantendo firmes em seus pecados. Hoje, o evangelho da salvação ainda é proclamado, mas muitos continuam a rejeitá-lo, assim como nos tempos de Noé. Há mais de 2000 anos, a mensagem de salvação continua sendo oferecida, e, ainda assim, muitos preferem seguir seus próprios caminhos, sem se arrepender e voltar-se para Deus. Que possamos aprender com a história de Noé e não ignorar os sinais de Deus. Embora o pecado seja abundante e o mundo pareça seguir sua rota de destruição, ainda há uma oportunidade para se arrepender e voltar-se para Deus. Precisamos estar vigilantes, vivendo em obediência, e não nos deixando enganar pelas distrações e seduções deste mundo. Que a nossa vida seja uma constante busca pela santidade, reconhecendo que o retorno de Cristo está mais próximo do que imaginamos. A mensagem continua a mesma: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa verdade tem sido proclamada de diversas formas, nas ruas, na televisão, nas estações de rádio e nas redes sociais. No entanto, muitas pessoas ainda estão profundamente absorvidas com as preocupações e as demandas deste mundo, da mesma forma que ocorreu nos dias de Noé. A natureza misericordiosa de Deus revela que, mesmo aqueles que zombam dele, ainda podem ser perdoados se arrependerem sinceramente. Não importa o quão grandes ou impossíveis de perdoar pareçam os pecados aos olhos da sociedade, Deus oferece perdão a todos. Cada novo dia é uma chance para nos arrependermos e voltarmos ao Senhor, mas muitos permanecem focados nas coisas temporárias da vida, negligenciando o que realmente importa, a eternidade. Estamos vivendo tempos em que sinais do fim estão claros diante de nós, mas muitos escolhem fechar os olhos para os alertas que Deus tem dado. Assim como nos dias de Noé, as pessoas continuam vivendo suas rotinas diárias, sem considerar o iminente julgamento divino que se aproxima. No entanto, a mensagem continua inalterada: arrependam-se e voltem-se para Deus enquanto há tempo. Não deixem para amanhã o que pode ser feito hoje. Preste atenção nos sinais, ouça os avisos e tome a decisão de buscar a salvação enquanto ainda é possível. O tempo está se esgotando, e, assim como nos dias de Noé, muitos ignoram as advertências até que seja tarde demais. Mas a porta da graça continua aberta, e a oportunidade de transformação está diante de nós. Gostaria muito de orar por você. Então feche seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós nos reunimos aqui diante de Ti, com corações humildes e reverentes, para clamar pela Sua graça, pelo Seu entendimento e pela Sua sabedoria. Senhor, sabemos que os tempos são difíceis, e mais do que nunca, precisamos da Sua direção. Sabemos que em Seu amor, o Senhor nos alertou sobre os tempos finais, assim como fez no tempo de Noé. Jesus nos advertiu, Senhor, de que os dias de Noé chegaram, e isso nos deixa inquietos, mas também nos fortalece, pois sabemos que o Senhor é a nossa rocha firme, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na angústia.
Ó Deus, reconhecemos que muitos de nós estamos cegos para os sinais que o Senhor tem nos dado. Estamos vivendo num tempo de tanta distração, em que o foco do nosso coração muitas vezes se perde nas coisas deste mundo. No entanto, Senhor, Tu nos chamaste a abrir os olhos, a ouvir o Teu chamado e a compreender os tempos em que vivemos. Como foi no tempo de Noé, o Senhor tem nos alertado, mas assim como no passado, muitos não têm dado ouvidos. A humanidade segue cegamente, imersa em suas próprias vontades, comendo e bebendo, se casando e dando-se em casamento, sem perceber os sinais que o Senhor já havia avisado. Senhor, nós Te pedimos perdão por todas as vezes em que fomos insensíveis à Sua voz, por não darmos a devida atenção às Suas advertências. Jesus, Tu disseste que os dias de Noé chegaram. E nós sabemos que isso é um alerta para todos nós. Vivemos num mundo cada vez mais distante dos Teus princípios, onde o pecado se espalha como uma epidemia, onde as leis da moralidade e da justiça são distorcidas, onde a violência, a imoralidade e o orgulho se tornam a norma. A sociedade se tornou insensível à Tua palavra e às Tuas leis, Senhor. No entanto, queremos Te pedir que nos concedas olhos para ver e ouvidos para ouvir, para que possamos compreender os sinais dos tempos e nos preparar para o que virá. Senhor, assim como Noé foi chamado para construir uma arca de salvação, nós também fomos chamados para ser luz neste mundo de trevas. Ajuda-nos a viver com responsabilidade, com coragem e com fé, como Noé fez. Ele ouviu a Tua voz, seguiu a Tua instrução e, apesar das zombarias e da incredulidade ao seu redor, ele confiou em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a ter essa mesma fé inabalável, a confiar em Ti, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem contrárias. Como Noé, que se dedicou à sua missão, mesmo sem entender completamente o plano, que possamos confiar que, assim como ele, temos uma missão de ser sal e luz em meio a um mundo perdido. Pai amado, sabemos que nos últimos dias haverá muitos falsos profetas, muitas falsas promessas de salvação, e muitos serão enganados. Tu já nos alertaste sobre isso. Em Mateus 24:11, Tu nos falaste que muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Senhor, guarda-nos de nos perdermos em meio a esse engano. Que possamos discernir a Sua voz das muitas vozes que clamam por nossa atenção. Que a Tua palavra seja a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho, para que não sejamos guiados por ensinamentos que desviam do verdadeiro Evangelho. Livra-nos de toda a falsidade e engano que existe em nosso meio. Dá-nos um espírito de discernimento, para que possamos identificar aquilo que vem de Ti e aquilo que é apenas uma distração. Senhor, sabemos que, enquanto muitos ignoram o Teu chamado, o Senhor, em Sua grande misericórdia, ainda nos oferece uma oportunidade de arrependimento. Nos dias de Noé, a misericórdia foi estendida por um longo período, enquanto a arca estava sendo construída, dando tempo para o povo se arrepender. No entanto, quando a porta foi fechada, foi tarde demais para aqueles que não estavam preparados. Senhor, não queremos ser como aqueles que ignoraram os Teus avisos. Não queremos ser insensíveis ao Teu Espírito, que nos adverte e nos chama para uma vida de santidade e preparação. Senhor, ajuda-nos a aproveitar o tempo que nos resta. Que possamos viver com urgência, com sabedoria e com o coração voltado para o Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos fortaleça e nos capacite para viver de acordo com a Tua vontade, para sermos instrumentos de transformação no meio de uma geração que precisa desesperadamente de luz e verdade. Dá-nos coragem para pregar o Teu Evangelho, para compartilhar a Tua mensagem de salvação, para falar a verdade em um mundo onde a mentira é tão prevalente. Que a nossa vida seja um testemunho de que os dias de Noé realmente chegaram, e que estamos preparados para a Sua vinda, vivendo com retidão, fé e confiança em Ti. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor, não nos deixe desviar do caminho. Não permita que nos acomodemos nas nossas próprias certezas e conquistas. Que possamos viver com os olhos fixos em Ti, esperando ansiosamente pelo cumprimento da Tua promessa. Que a Tua palavra nos fortaleça a cada dia, para que possamos permanecer firmes, mesmo em tempos de dificuldades. Nos ajude a ver os sinais, a escutar os Teus alertas, a viver com urgência, mas sempre com paz no coração, sabendo que a nossa segurança está em Ti. Não importa o que aconteça ao nosso redor, sabemos que Tu és a nossa arca de salvação, a nossa esperança, o nosso refúgio seguro. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que possamos viver preparados, confiantes e prontos para o que vem, sabendo que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, oramos. Amém.
Amados, enquanto os dias se tornam mais desafiadores e os sinais se tornam mais evidentes, é fundamental que nos preparemos espiritualmente para o que está por vir. Não podemos ignorar os alertas de Jesus, nem deixar para amanhã o que Deus está nos chamando para fazer hoje. Se você sente no coração que precisa fortalecer sua fé, buscar mais profundamente a palavra de Deus e viver de acordo com a sua vontade, eu te convido a fazer uma mudança hoje. Não adie, não espere. O momento de viver com a verdade e a luz de Cristo é agora. Eu te desafio a se inscrever no canal, se você ainda não fez isso, para que possamos caminhar juntos nessa jornada de fé, de aprendizado e de preparação para os tempos que se aproximam. E, se você já é inscrito, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Juntos podemos espalhar a mensagem de esperança, de salvação e de preparação. O mundo precisa ouvir que Jesus está voltando e que Ele está nos chamando para viver em santidade. Se você sentiu no coração que este vídeo falou com você, que as palavras aqui compartilhadas têm um propósito para a sua vida, eu peço que você comente abaixo, compartilhe o seu pensamento, nos diga como podemos orar por você. Estamos aqui para caminhar junto com você nessa jornada de fé. Não deixe de interagir, pois o Senhor tem algo especial para cada um de nós, e podemos viver isso juntos. Antes de finalizar, quero te deixar com algo muito especial. No final deste vídeo, você encontrará 2 opções de vídeos relacionados, cada um com um conteúdo profundo e transformador para a sua caminhada. Eu te convido a escolher aquele que mais fala ao seu coração, aquele que mais ressoa com o momento que você está vivendo agora. Que a paz do Senhor esteja com você, e que, em cada passo, você sinta a sua presença, te guiando e te fortalecendo. Vamos continuar firmes na fé, aguardando nosso Senhor com esperança e confiança. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.